Sim, estamos ao vivo. Estou muito feliz de estar aqui. Essa semana nós fizemos uma sequência de live intensa, os 2 primeiros dias voltados para a mulher e a saúde da mulher, em relação a vínculo, a cuidados, e as 2 últimas voltadas mais para o bebê. E ontem eu falei mais sobre o desenvolvimento, processo até chegar ao processo de colocar o bebê na escola. Hoje nós vamos falar basicamente sobre saúde, os principais aspectos que preocupam os pais. Nós vamos chamar esses dois super profissionais, Fábio Akiyama e o Cláudio Cunha, né? O Cláudio é médico pediatra, psicomotricista, assim como eu, e o Fábio é fisioterapeuta osteopata. Nós vamos fazer perguntas sobre realmente a saúde da criança e, e aí pode começar se apresentando. Vamos esperar o Cláudio chegar. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Fábio, sou fisioterapeuta osteopata, trabalho com o ramo também da neonatologia, né, com os bebês. Trabalho desde a gestante, né, desde desse período intrauterino com o bebê, com a gestante, o pós-parto, a gente prepara para o parto, pós-parto e também atende a mãe e o bebê, a mãe no puerpério e o bebê nesses primeiros momentos aí de vida, de entender onde ele está, de onde ele saiu, aonde ele chegou. E essa adaptação nesse processo que nem sempre é muito fácil, não só para o bebê, mas como para a família e quem está perto também, né? Fala um pouquinho das suas especializações, Fábio. Eu trabalho com fisioterapia, trabalhava com a fisioterapia convencional até conhecer a osteopatia. A osteopatia é uma terapia manual, onde a gente fala que não é só a terapia manual, mas a filosofia da osteopatia, a forma com que a osteopatia enxerga e trabalha, isso que é o mais rico. A gente trabalha com o corpo numa unidade, a gente não subdivide em ombro, joelho, cotovelo. Então a gente consegue entender como que, por exemplo, os nervos cranianos influenciam no funcionamento dos órgãos digestivos e como isso pode gerar uma dor lombar, isso falando de um adulto. No bebê é um pouco parecido, o bebê não é um mini adulto, né? Ele tem as particularidades dele, ele tem as questões anatômicas dele que são diferentes do adulto e a gente olha com esse olhar mais especial. No bebê a gente trabalha essa questão do crânio que se adapta para passar no canal de parto, muitas vezes o torcicolo congênito ou alguma coisa relacionada à base do crânio que vai dar uma dificuldade na amamentação, que pode também atrapalhar na, na adaptação da mãe para amamentar o bebê, essa organização de como essa postura se encaixa. Então, a osteopatia trabalha de uma maneira mais global hoje, com movimentos mais sutis, de uma forma um pouco mais delicada. Antigamente era muito estralador de ossos, né? Hoje a gente tem umas novas visões com a osteopatia, a gente tem novas ferramentas e uma forma um pouco mais sutil de trabalhar, né? Que por isso que é legal para os bebês, que acaba sendo um tratamento totalmente indolor, gostoso. Os bebês geralmente dormem e gostam do tratamento. E escuta, Fábio, e quanto à procura, né? Por exemplo, nesse início de vida, você falou que gestantes, puérperas, né, podem fazer. Mas qual é a maior procura sua dentro do seu consultório? A maior procura hoje é para torcicolo congênito e assimetria craniana, que são as plagiocefalias. Porém, não é por isso que as pessoas procuram a osteopatia. Geralmente elas procuram por uma dificuldade na amamentação ou um problema digestivo do bebê, como cólica, gases, disquesia, alguma coisa relacionada a isso. E isso é associado pela questão do torcicolo congênito ou da assimetria craniana. Nisso, é, como que seria o indicativo para osteopatia?
É uma pergunta assim bem abrangente que a gente podia ficar aqui dias falando sobre ela, mas de uma forma prática eu vejo uma diferença na altura das orelhas dos olhos do meu filho. Ele tem mais facilidade em mamar em um seio do que no outro. Ele chora para evacuar. Ele tem alguma dificuldade do dia a dia, não tem os cochilos legais durante a tarde, não dorme a noite inteira. Isso tudo é indicativo de que algo não está bem. E o prognóstico dessas crianças? Quanto tempo, mais ou menos, você consegue amenizar esses quadros ou até mesmo sanar, né? Porque você atende essas questões de também torcicolo congênito, plágio, é isso? Plagiocefalia, as assimetrias cranianas, de E forma geral. então, eu tenho muitos bons resultados com criança, inclusive eu terminei agora de atender uma que agora vai entrar na escola, né? Mas ele estava totalmente lateralizado. Em paralelo, ele fazia aula comigo para eu trabalhar as questões motoras, né? Esse reequilíbrio de lateralização. E só que agora ele continua a fazer trabalho com a osteopata e assim, teve um desenvolvimento muito grande. Ela teve um trabalho incrível, né, com um bebê. Então, eu estava falando que o resultado que tem a osteopatia junto com o meu trabalho, psicomotricidade, é não só conseguir reorganizar o corpinho dessa criança, como o resultado dele foi muito, muito incrível. Nem parece que ele teve qualquer questão assim de lateralização da cabeça, né? Problema que pode começar até a afetar até a mordida, né? Não só a postura, mas a mordida também, né, Fábio? Afeta também a, a, a mordida, ela vem junto com a assimetria craniana, né? Ela vem nessa formação, nesse crescimento nessa formação da calota craniana. E quando ela vem formada com uma escoliose do crânio, a mordida nem sempre a oclusão nem sempre vai ser fácil, né? Às vezes a gente depende do tratamento, a gente vai precisar pôr guia, muitas vezes até aparelho junto com a osteopatia. Depende muito em que período. A pergunta que você fez de quando procurar é o quanto antes. Exatamente isso que eu ia perguntar, falar É, agora. Porque quanto, por exemplo, no caso, ela pegou com 4 meses. Então, assim, a hora que ela percebeu que tinha algo errado com o pescoço, que ele virava só para um lado, porque ele passou a ignorar completamente o outro lado. Inclusive, começou a afetar até na questão de movimento de membro do outro lado, né? Como se ele não reconhecesse. Aí, ela falou, tem alguma coisa estranha. E imediatamente, já acho que é porque ela viu naquela época aquelas postagens que a gente fez em conjunto, ela viu e falou: tem alguma coisa errada sim. E foi aí que o quadro muda, né, da criança, quando a gente socorre a tempo, né, nessas questões. do até o quinto, assim, quarto para o quinto mês já é o nosso quase deadline para tratar em consultório, não depender de capacete, de nenhuma intervenção, de nada, né? Se não tiver nenhuma crânioestenose, aí até o doutor consegue até falar melhor que é um problema que é cirúrgico e a fisioterapia e ninguém mais consegue resolver. Se não for assim, O que é porque eu sou leiga, eu não. O que é é quando isso? existe um fechamento precoce das suturas. E aí isso a gente Uhum. tem que abrir e para poder dar mobilidade e fazer dar Isso. liberdade, né, para o crescimento craniano. E se não é isso que acontece, a gente tem que perceber esse indicativo de mama melhor em um seio do que do outro. Isso é nos primeiros dias a gente já percebe, né? A gente já consegue entender. Putz, eu sempre falo, bercinho colado na parede é um convite para dar problema, porque o bebê só vai interagir de um lado. Se eu deixo ele no carrinho do mesmo lado do sofá todo dia, esses são pequenos coisas que a gente vai falando e já ajuda bastante, né? Mas Então, a dica de ouro é não colhem o berço na parede, mamães. Dica porque de ouro.
interagir só de um lado. Ainda que colhem, é importante mudar a cabeceira da cama. Ainda é porque às vezes a Alternar. gente tem oportunidade logística de mudar o bercinho. Então, a gente sempre orienta também essa mudança da cabeceira. Mas você está falando uma coisa muito bacana, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o tamanho da fontanela, ou com essa característica específica só da fontanela, e não observam os comportamentos do dia a dia e como tem essa relação entre a mãe e o bebê nesses momentos. Mamar mais num seio, mamar no outro, ou a posição de dormida, né? E isso, a discriminação de estímulos desse bebê pode ficar comprometida. Então, tem crianças que têm também, no caso da cabeceira, uma coisa de estímulo visual, né? Porque visto mais para um lado, então acaba tendo uma lateralização por estimulação mais para um lado do corpo. E às vezes a criança, por exemplo, se estimula, às vezes só com sons de barulhos ou de buzinas, mas tem crianças com temperamento, com propensão, às vezes, a responder melhor ao chocalho ou ao som da voz da mãe. Então, essas nuances entre a integração sensorial da criança, a relação da criança com a mãe e a postura corporal são fundamentais para o desenvolvimento, não só e relacionados com as suas propensões osteoarticulares, né? Então, como o corpinho e a sensorialidade precisam ser manejados com muito carinho e muito cuidado nesse primeiro momento. Sim. Cláudio, aproveita e se apresenta, né? Porque o Fábio já respondeu aqui a primeira pergunta, né? E então se apresenta um pouquinho, e aí eu queria saber de você o seguinte: quais são hoje as suas principais procuras, né, dentro do consultório? O que as mães mais procuram, o que mais precisa, né? Uma formação assim um pouco não muito linear nesse aspecto desenvolvimental. A minha formação toda é clínica em pediatria, depois em UTI pediátrica, depois em nefrologia. Então, muitos anos eu fiz muito voltado para a clínica de pacientes graves, pacientes internados, ou pacientes com doenças ou comorbidades clínicas muito graves, né, hospitalizados. E acabei, por sorte, saindo da área biológica e indo para a área comportamental através da psicomotricidade. E aí eu me formei psicomotricista e vejo o desenvolvimento na corporalidade, a psique na corporalidade da criança. E acabei, então, me posicionando como uma referência de avaliações de rastreio do desenvolvimento infantil. Então, o que eu vejo normalmente são pais ou famílias com crianças com dificuldades comportamentais ou desenvolvimentais, sejam na linguagem, na motricidade, na cognição e no aspecto sócio-interativo, emocional, né? De alguma maneira geral, psicomotora. Então, as crianças pequenas, essa fase de 0 a 3 anos, são muitas crianças com atrasos desenvolvimentais globais, mas principalmente atrasos de linguagem. E quando a gente vai ver no atraso de linguagem, esse rastreio precoce de autismo, não é? Mas muitas vezes a gente vê alterações psicomotoras. Alterações psicomotoras muito intensas, relacionadas aos atrasos desenvolvimentais cognitivos. Às vezes, muitas vezes, por características de antecedentes, ou por sequelas, ou consequências, mas muito também por dificuldades de estimulação, né, e manejo desses temperamentos. Cada vez mais as mães com dificuldade em manejar e estimular de forma adequada. E aí são os atrasos e, naturalmente, eu vejo esses rastreio do desenvolvimento. E que é o que eu falei ontem, né? Comentei ontem na minha live, porque as mães pensam que tem que estar com um período integral para estimular o bebê, e não é a quantidade de horas que você passa com o bebê que vai ter qualidade, mas é a
A qualidade do Qualidade. tempo que você passa com esse bebê é o que vai garantir que a criança se desenvolva. Então, é a hora que eu dou atenção plena para essa criança, né? E não precisa ser grandes coisas, mas ela precisa saber que você está interagindo, que você está conversando, está dialogando, ou até mesmo fazendo uma brincadeira, criando rotinas significativas para que a criança possa aprender, né? Porque senão, é o que você falou, além de questões motoras que essa criança possa ter, né, em déficit, também a questão comportamental, né? Porque se eu não me sinto pertencente àquela família, àquele lar, eu vou ficar uma criança muito fechada, eu vou ter dificuldades de relacionamento, aceitação do outro, porque eu vou ficar inseguro para lidar com o outro, porque meus pais não dão a segurança que eu preciso para lidar com este mundo, né? E a estimulação mesmo próprio corporal. A gente às Sim. vezes esquece da corporalidade como um instrumento de manejo. Então, muitos se preocupam com as medicações ou os remédios, as injeções, e a manipulação e a postura do tratamento Exato. dos sintomas, do refluxo, da alimentação, do sono, da higiene, da rotina. Tudo isso é um contato, uma relação tônica corporal, né, entre a mãe, começando no seio, depois nesses deslocamentos cada vez mais passivos e independentes, né? Então essa relação entre cuidar com a corporalidade e o cuidado com a corporalidade e a estimulação muito não só apenas motora, mas também com essa dieta sensorial, respeitando esses temperamentos da criança. Sim. Fábio, faltou eu perguntar uma coisa para você. A gente sabe que a osteopatia hoje é falada um pouco mais agora, mas ela não era tão falada assim, a não ser dentro de consultório, né? Hoje a gente está vendo aí no Instagram mais pessoas falando sobre os benefícios da osteopatia, né? Enquanto benefício para a criança. Então, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão, né? De divulgar melhor esse trabalho mesmo tão importante. É, os trabalhos não se concorrem, né? Eu costumo dizer que os nossos trabalhos não concorrem entre eles. Não. E as pessoas acabam não indicando, não falando, com medo dessa concorrência. Porque, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai falar o quê? Eu vou identificar ali uma falta de lateralidade da cabeça, um torcicolo congênito. Muitas vezes eu tenho um bebê que não faz RTCA para os dois lados. Ele, Traduza, porque tem mães e ladies aqui. a gente não consegue identificar os reflexos primitivos para os dois lados. A gente só identifica para um lado. Ah, mas qual é a importância? É importante que o reflexo primitivo é o que cria a bagagem motora para o desenvolvimento, que foi o que o doutor falou agora. Então, eu preciso identificar, eu vou lá, vou fazer minha terapia manual. Se num segundo momento eu vejo que não existe uma melhora e eu preciso de uma estimulação, aí, assim, os trabalhos se complementam, eles não concorrem, né? E muitas pessoas não conseguem. Porque no teu caso você trabalha mais as funções, né? Funcionalidade, não é? Mobilidade, No meu fluidez e caso é a tecido. corporalidade, né? Como a gente vai organizar este corpo? O seu já é mais voltado para a função. Então, assim, não há conflito, né? Mas eu vou trabalhar mobilidade, fluidez, eu vou pegar uma cabeça e falar, ó, agora ela vira para os dois lados, agora eu preciso que alguém ensine ele virar para os dois lados. Que alguém ensine que estímulo é importante para esses lados. Às vezes só fazer o tummy time não vai resolver. Por isso que Exatamente. quanto mais precoce a gente conseguir que esse bebê chegue para qualquer um de nós, mais o sucesso a gente tem em qualquer tratamento, né? A osteopatia teve muita visibilidade porque o Instagram cresceu, as blogueiras começaram a casar e ter filhos, e algumas crianças vão tendo problema nesse meio tempo aí. E aí algumas foram fazendo a terapia e foram divulgando e falando no seu Instagram. E os próprios profissionais começaram a entender a importância
divulgar o próprio trabalho nas redes, né? Muitos de nós, eu sou um deles, assim, eu até conheci a Evelyn nesse processo de mudança, de É, conseguir falar um pouco sobre o meu trabalho, de falar um pouco sobre as questões do bebê, as questões da osteopatia de uma forma geral, e não só, né, esperar esse boca a boca que acontece, mas não tem esse efeito tão de pulverização, de polinização, né, que acontece na internet. sim. Cláudio, Diga. quais são os indicativos que os pais precisam mais se preocupar em relação à saúde do bebê e quando levar e não levar ao pronto-socorro? Talvez, acho que o grande sinal precoce ou são que é mais facilmente observável, porque a topografia, quer dizer, ele é claramente visível, são os marcos do desenvolvimento. Eu acho que primeiro os marcos do desenvolvimento motor, além das condições biológicas clínicas normais. E aí, vendo a motricidade, a psicomotricidade, a gente entender os ritmos da criança. Então, a ritmicidade alimentar, a ritmicidade do hábito intestinal, urinário, do ritmo circadiano, tudo isso denota estruturas ou organizações que são muito equilibradas. Então, o bebê nasce muito equilibrado na parte endógena, quando ele é equilibrado, então, naturalmente, deve ter o hábito intestinal, urinário, o sono, a alimentação e a soneca, coordenando a alimentação e o sono de forma regular. Os ritmos motores e aquisições, tanto de linguagem, na motricidade, e a percepção sensorial se tem alguns comportamentos desadaptativos, coisas que são muito biológicas. E essas coisas biológicas são definidas por estruturas muito metabólicas, e essas estruturas metabólicas definem o ritmo. Então, isso é o ritmo. A tonicidade é a motricidade em que, como a criança se desenvolve corporalmente, suas respostas, não só primeiramente com os reflexos, depois o desaparecimento dos reflexos e a aquisição dos comportamentos motores e suas estruturas ósseo-articulares, isso dá para ver os marcos do desenvolvimento motor, e a construção da linguagem, né, que é um terceiro passo, que é a equilibração da criança, quando a criança já consegue ter comportamentos psíquicos voluntários. Então, ritmo, tônus e equilibração são fundamentais para a gente observar a dinâmica motora e psíquica e de risco de sinais de alerta dessas crianças. Isso, nesse primeiro momento, a gente vê essas coisas de execução, mas ver também a percepção sensorial. Então, a gente precisa ver uma descrição sensorial da criança na sua sensorialidade tátil, do tátil epicrítico, se ele, por exemplo, tolera banho, tolera cortar cabelo, tolera unha, se ele gosta de pressão ou não gosta de pressão. Tem criança que gosta de bater, tem criança que gosta de apertar, tem criança que gosta de muita luz, tem criança que gosta de pouca luz, tem criança que põe pezinho na areia, tem criança que não tem. Então a gente vê muito a corporalidade nesse primeiro momento. Depois, as questões de vacina, de doenças, são muito frequentes a gente ficar olhando para os dodóis, né? E não para o desenvolvimento. Uma criança tosse, criança fica com febre, resfriado, e a mãe fica sempre preocupado, como se isso fosse a coisa mais importante do desenvolvimento, mas isso é normal. Agora, o que não é normal é uma criança chegar por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que não está andando sem apoio. E eu vejo as crianças não andando, e isso não é um problema. Mas a tosse, o nariz entupido, coisa simples, isso se torna um grande problema. Então, é tirar o foco, às vezes, da patologia e fazer o olhar específico para o desenvolvimento da corporalidade, da sensorialidade e da motricidade da criança. Que é o que eu mais vejo de problema, né? E você falou num ponto muito, muito crucial, que é nós psicomotricistas atuamos, né?
porque a primeira, a de 0 a 3 anos, o foco é basicamente esse, né? Regulação da postura e corporealidade. Então, assim, é controle deste corpo, das suas atividades tônicas, né? E tem a ver muito também com o ritmo, foi o que você falou, né? Tudo sobre o ritmo da Isso criança. reflete muito nas crianças maiores. A gente está falando dos reflexos, por exemplo, nessas estimulações psicomotoras, ou na terapia de reabilitação luriana, por exemplo, a gente faz primeiro movimentos de consciência corporal, primeiro da cabeça, integração olho-língua, integração auditivo-visual, para depois fazer um eixo superior e um eixo inferior. As crianças não conseguem, às vezes, subir na maca, crianças com 5 anos, porque não tem estimulação corporal. Isso atrasa o desenvolvimento psicomotor, não é? Então, como é importante o estímulo da corporalidade? Primeiro, na osteopatia do bebê. Então, esses exercícios de osteopatia que a gente faz no bebê, as crianças vêm com tanta bagagem e atraso, que às vezes crianças de 5, 7 anos, crianças com dificuldade de leitura e escrita, tem um grande problema de lateralidade, não tem dominância nenhuma, e tem uma postura hipotônica, uma corporalidade hipotônica ou hipertônica desajustada, que precisa ser trabalhado corporalmente para poder adquirir as condições psíquicas ou psicopedagógicas. Né? E durante questão, né? Durante muito tempo eu vi professores se preocupando mais em fazer a criança pegar no lápis do que trabalhar a forma como essa criança vai pegar no lápis de acordo com as fases que a criança tem para desenvolver essa pega no lápis. Só que muito antes disso, se eu não desenvolvo todo, como é que você vai fazer uma criança escrever? Como é que você vai fazer uma criança ter atenção para pegar nesse lápis? Controle motor para pegar nesse lápis? A força certa para pegar nesse lápis? Então, é por isso que a gente bate sempre na mesma tecla. Não existe alfabetização sem um corpo bem trabalhado. Mas, falando de até criança de 3 anos, né? Fábio, eu não sei se eu te perguntei logo no começo, mas a criança, sem ser logo de início, né, nesse início de vida, também você é procurado para outras questões, até com criança de 3 anos? Menos, ou não? menos, Menos? menos. Alguns pais que já trouxeram, acabam trazendo de volta. Hoje a gente vê bastante criança que tem dificuldade cai bastante, aí traz, a gente faz uma avaliação e muitas vezes não tem nenhum ponto da osteopatia em si. Mas tem criança que tem enxaqueca, tem criança que tem uma hiperestimulação visual, né? Ou hiperestimulação auditiva, e isso eu atendo algumas crianças, né, que não são bebês, mas que tem dor de cabeça, que é incomodado, e isso a gente consegue trabalhar toda a atenção e muitas vezes vem dessa Mordida. função oral, desse apertamento dental, né, dessa tensão de crianças que hoje são mini ansiosos, né? Então, no teu caso, é mais no primeiro ano, né? De desenvolvimento, sim, nesse primeiro ano, depois são coisas muito pontuais. Pontuais, né? Então é importante saber, né? Porque muitos pais ainda não têm conhecimento que a osteopatia pode ajudar as crianças a amenizar também quadros de enxaqueca, a questão da mordida, né? Então não é só nessa questão do recém-nascido. Então tem. Se a criança está fazendo algum tratamento dentário, a gente consegue dar uma acelerada no processo, que a gente consegue dar mobilidade nos ossos da face, do crânio. A gente consegue dar uma facilitada nesses outros tratamentos também. E as questões, eu vou fazer a pergunta para o Dr. Cláudio, mas eu acho que você consegue complementar. Dr. Cláudio, quais as doenças respiratórias infecciosas na primeira infância, né? E que
prejudicam ainda mais o bebê, né? Até os 3 anos, assim. Na enormidade das vezes, são os quadros virais, né? Então, esses Sim. quadros virais, a gente tem um índice, mais ou menos, de aproximadamente, em média, 10 doenças virais, até completar 2 anos. Ou seja, a criança pode ter uma quadro viral a cada 2 meses. E a criança tendo um quadro viral a cada 2 meses faz com que a procura pelo pronto atendimento seja muito intensa. Então, a gente vai ao pronto atendimento e a necessidade de tratamento para doenças virais normalmente são apenas paliativos. Eu vejo prontuários médicos de pacientes, não é raramente, eu digo talvez quase a maioria dos pacientes estão com frequência em pronto atendimento mensal, mais de uma vez ao mês, em busca de remédios que não existem. Se uma criança está tossindo um pouco, um bebê está tossindo, talvez uma manipulação de osteopatia, ou uma manipulação pulmonar, ou um ajuste da posição, ou uma tapotagem, ou uma inalação com líquido, ou um espessamento da dieta, um fracionamento da dieta. Às vezes tem muitas condutas que precisam ser feitas, e manipulativas, e corporais, no espaço real, e as pessoas procuram os remédios. E os remédios que não servem para nada, porque não tem remédio melhor do que uma fluidificação normal. E a gente vai ao PS e, naturalmente, a gente é sobremedicado. Esse é o grande problema na pediatria, do 0 aos 3 anos, são as doenças virais, que às vezes ficam enormemente pela própria pandemia, houve um represamento de circulação e depois vieram ondas e ondas de vírus circulantes ao mesmo tempo. Agora essas ondas já estão ficando mais sazonais. Então, está voltando ao normal. Mas eu vejo todo mundo preocupado com o remédio para tosse, com o xarope para tosse, que não existe, e menos com a postura. O que é que eu posso fazer para ele tossir menos à noite? Ou o que é que eu posso fazer para alimentar, para ele ter uma mastigação melhor? Ou meu filho tem muita laringite porque tem muita regurgitação, porque tem muito refluxo nesses primeiros meses de vida, e eu não vejo ninguém tratando a corporalidade no espaço real e perguntando como é o ambiente de casa, como é o ambiente da cama, como é o ambiente e a rotina. E essas coisas são mais importantes na pediatria do que os próprios remédios, né? E o grande problema não é do pediatra ou em si, mas talvez do sistema de saúde todo, que não tem outra oportunidade para as famílias, que não tem jeito. Elas vão lá no pronto atendimento. Mas, infelizmente, no pronto atendimento a gente não resolve. Talvez a gente resolva isso no consultório ou com uma orientação de um fisioterapeuta, de uma equipe multidisciplinar, de um osteopata, em condições mais do espaço real e menos do espaço hospitalar, não é? Eu vejo assim, né, que às vezes o pai trata o problema, mas não trata a causa, né? Como você disse, o paliativo. Então, se não investigar a raiz do problema, ele vai ser provavelmente girando em círculos, né? Sim. Porque às vezes a criança muitas vezes pega determinadas viroses, porque também o corpo fala, né? Então, muitas vezes pode ser emocional também. Essa fragilidade emocional que abre portas para infecções, né? Sem dúvida. E, assim, eu sempre tento fazer um investimento em consultório. É possível fazer isso. Agora, no pronto atendimento, é mais difícil. Sim. E talvez, assim, essa industrialização dos cuidados faz com que a prescrição médica e os psicofármacos... Eu trabalho com crianças maiores, né, com condições
psiquiátricas graves, né? E a gente usa psicofármacos, também modula essas coisas. Talvez o primeiro psicofármaco que a gente use de forma psíquica seja o xarope de antialérgico. Porque o xarope antialérgico é um anti-histamínico. As crianças não serve propriamente para as gripes, mas serve para sedar as crianças. Então, é um efeito secundário para melhorar a tosse. Não é propriamente o antialérgico que melhora a tosse ou cura nada. É apenas um sintomático. E a gente é acomodado e acostumado a tratar isso desde muito pequeno. Então, eu vejo bebês de 1, 2, 3 meses tomando antialérgico, corticoides, né? Cortisona, que é um grande problema, né? Na saúde, eu vejo esse é o, talvez, se eu pudesse dizer uma coisa na saúde da criança nessa primeira fase, é não tomar corticoide de forma repetida. Isso, ainda que tenha prescrições disso, não vale a pena. A não ser em casos muito pontuais, onde a criança realmente necessita da cortisona. Quer complementar, Fábio? A gente vê muitas vezes assim, não no bebê, mas criança um pouco mais velha, muitas vezes não melhora, assim, mas ela toma água. Água? Água. Aí você fala, mas como é que você vai pagar uma consulta? E aí a pessoa fala assim, você precisa tomar água. Aí o cara dá um remédio, toma. É mais aceitável do que você falar, não, seu filho precisa beber mais água, né? Porque ele vai falar, eu saí do médico e ele falou que meu filho tem que tomar água. Nossa, não me deu um comprimidinho. Eu brinco assim, a causa não incomoda, a consequência sim. Então a gente trata a consequência, não precisa tratar a causa. E aí Exatamente. a gente fica sempre nesse ciclo vicioso, né? Nesse looping. Cláudia, quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho muito legal você ter essa iniciativa de criar um grupo de saúde, falar de pediatria, falar de assuntos não médicos. Hoje eu faço uma pediatria, eu não sei se eu posso dizer uma pediatria psicomotora, né? Uma pediatria um pouco olhando assim, a necessidade de saúde, não pela patologia, mas sim pela integração, pela integralidade da corporalidade das crianças. Exatamente. No espaço real, a gente tem que fazer muito e tomar menos remédios, né? E muitos cuidados de estimulação, né? No parquinho, na areia, na água, no banho, na estimulação da palpação, na sua condição tônica e tátil. Eu não vejo as estimulações táteis como sendo um modulador ou uma indicação como remédio, mas na verdade é o contrário. É o contrário. A criança precisa de contato, e contato é tato. Então, tato e contato talvez Exatamente. sejam o principal estímulo para o desenvolvimento, né? Primeira infância, mas principalmente nesses 3 primeiros anos. Então, não é para evitar essa movimentação, essa livre movimentação, inibir a criança, muito pelo contrário, né? A gente vai entrar agora em questão de desenvolvimento, mas só para comentar aqui rápido, eu tive um bebê há muitos anos atrás, que ela simplesmente pegou o corpo dela, pegou o formato do carrinho, porque a mãe em casa, para lidar com ela, os pais, como tinham a vida muito atribulada, deixavam a menina no carrinho, nunca colocaram no chão. Então, as experiências que ela tinha no chão era dentro da escola. Então, a menina começou a ficar com o corpinho em bloco, mas, ao mesmo tempo, um pouco de hipotonia, porque ela não desenvolvia a musculatura. Então, não é só a escola, né, naquele período, que ela ia desenvolver. Ela precisava também ter essa liberdade de movimento dentro de casa. Depois que a gente começou a orientar essa mãe, a criança começou a corresponder melhor, mas ela estava ficando assim, ó, que é essa postura do carrinho, o pescoço afundando, né, para dentro, assim. Então, assim, acho que até o Fábio vai poder dar uma contribuição agora com a osteopatia, apesar que acho que ele já comentou alguma coisa, mas vamos falar sobre alertas no desenvolvimento?
Vamos começar primeiro pela linguagem, que eu acho que aí o Fábio pode dar uma contribuída também. O Cláudio? Em relação à linguagem, os primeiros sinais linguísticos não são na produção da oromotricidade. Os primeiros sinais linguísticos, os primeiros sinais simbólicos comunicativos estão no gesto. Então, antes mesmo de qualquer coisa, a criança precisa adquirir um repertório gestual precoce. E o principal gesto, talvez seja, antes mesmo, é a atenção conjunta, o gesto do compartilhamento do olhar e o compartilhamento do interesse emocional. Então, primeiro sinal de linguagem atrasado, a gente consegue ver isso muito precocemente, quando a criança não consegue sustentar um olhar conjunto triangulado para o mesmo objeto. Ou um exemplo, quando uma criança vê uma joaninha, ela olha e se espanta com a joaninha. Naturalmente, ela se alegra com a joaninha e compartilha isso com o adulto. Ela olha para o adulto para ver se o adulto está compartilhando a emocionalidade dela. Isso é uma coisa muito precoce. E esse compartilhamento, quando está ausente, significa uma dificuldade na linguagem comunicativa, na pragmática. Então, é essa interação pragmática de intenção. E a pragmática tem uma relação muito, de volta, corporal, sensório-motora, sensório social. É a criança que estende os braços para ser carregada, é a criança que aponta, é a criança que pede, é a criança que mostra, é a criança que dá, entrega, é a criança que pede, dá. Então, esses são os gestos primordiais que precisam estar presentes antes mesmo da fala. Eu me preocupo mais com o gesto do que com a criança que não está apenas falando. Se ela não estiver apenas produzindo algumas palavras, ou com atraso de repertório de palavras, mas tem todo esse arcabouço gestual de interação pragmática, eu fico mais tranquilo. Agora, quando, às vezes, a criança fala muitas palavras, mas não tem a interação pragmática normal. E aí isso me deixa muito preocupado. Sim. Quer colocar alguma coisa, Fábio? Não, até uma colocação e uma pergunta. Doutor, eles se comunicam pelo choro também no começo, né? Comunicam pelo choro. Com que eles choram, né? Com forma com que eles choram. Crianças muito precoces, que têm, antes mesmo da dicção dos símbolos comunicativos e da modulação da voz de forma emocional. Por exemplo, uma risadinha em conjunto com a mãe. Quando você está brincando, a criança está rindo, feliz. É mais difícil reconhecer quando a criança está feliz e a modulação para a felicidade. Agora, a modulação para o choro, essa é fácil da gente reconhecer. E quando a criança tem dificuldades linguísticas, normalmente ela tem mais dificuldade na regulação dessa polaridade. São polos tônicos, né? O diálogo tônico e entre esses dois polos, entre a hipotonia e a satisfação, e a irritabilidade e o choro, que precisa existir. Mas quando a criança tem muita dificuldade de se regular, ou quando o choro é muito comprido e tem dificuldade de se regular, isso é um sinal já precoce de alguma desorganização, alguma desadaptação. Então, choro prolongado. E essas crianças que têm esse temperamento irritadiço são crianças que exploram menos novos ambientes. São crianças que vão em ambientes novos, você vai no parquinho e abre um espaço para ela ir num quarto, ela fica ressabiada. Vai no parquinho, ela fica ressabiada. Se apresenta para ir na piscina ou numa piscininha, a criança não quer. Quer colocar a mão na água, a criança não coloca a mão. Então, esse fato de explorar menos os ambientes, ter desconforto, irritabilidade, com dificuldade de regulação, esse temperamento irritadiço, é sinal de um temperamento difícil. E temperamento difícil pode ser um sinal de alerta muito precoce. Então, só vou complementar o seguinte, foi falado muito essa semana, né? Inclusive, eu falo também, que
uma das questões que inibem a ação da criança, primeiramente, são os pais, porque se a criança não tem um ambiente em que ela se sinta segura e ela é estimulada, né, a interagir, a expressar este corpo, a lidar com esses espaços internos dentro da casa e também com os pais, essa comunicação com os pais, tampouco ela vai conseguir se socializar socialmente. Então, assim, não vejo só a questão da criança em si em relação a esse atraso de linguagem, mas também tem muito a ver com a relação de vínculo construído com essa mãe, em primeiro lugar, e em segundo, com o pai e o meio, o ambiente saudável seja favorável. Um Né? exemplo disso é a mãe que não põe a criança no chão. É. Não pode com essa paura de ir para o chão. Criança tem que estar no chão. Criança, bebê dorme com barriga para cima e tem que brincar com a barriga para baixo para desenvolver tonicidade. Não sei se você concorda comigo, mas eu sempre oriento, ó, dormir barriga para cima, no máximo de lado, e brincar de barriga para baixo, para ela começar a estimular a tonicidade central e começar do pescoço e começar a ter uma movimentação e uma exploração, naturalmente com uma produção mais independente, e aí essa atenção conjunta, esse estímulo corporal vai fazer a criança falar, se desenvolver e interagir socialmente. Né? A gente tem uma vida em flexão, né? Intrauterina, a gente está em flexão. Quando a gente trabalha, a gente está em flexão. Quando a gente está na escola, a gente está em flexão. Quando a gente está na bicicleta, a gente está em flexão. A gente vive em flexão, a não ser o Medina que está surfando em extensão. De resto, a gente... Então, assim, eu sempre falo, gente, tummy time, barriga para baixo, estimula a extensão, até por conta de toda a cadeia anterior de alongamento, se a gente for falar desses benefícios, mas isso influencia diretamente no desenvolvimento visceral, em tudo, toda a questão de base de crânio, toda uma questão de cognição. Exatamente. Quanto mais extensão a gente conseguir ficar no nosso dia, isso todos nós, né? Não só o bebê, a gente fica muito em flexão. A gente tem que também trabalhar a postura em extensão, e coisas que a gente não faz, né? Exatamente. E agora a questão, falando, né, Fábio, não sei se você consegue também trabalhar essa questão da oralidade na osteopatia, né? Acho que você falou um pouquinho lá atrás, A mas gente especificamente trabalha... como de forma preventiva, falando em alertas no desenvolvimento, né? No que você pode ajudar logo de cara. Eu sei que influencia a amamentação também, né? A gente trabalha toda a musculatura e toda a questão de ossos da face e orofacial. A gente trabalha, eu pelo menos trabalho orientando muito os pais, porque assim, meu filho chora o dia inteiro. Como que é o choro dele? Não sei. Ele chora jogando a cabeça para trás, ele chora jogando a cabeça para frente, ele coça o olho, ele se espreme. Isso. Ele chora de algum jeito. Legal. Ele está se comunicando ali com o choro. Né? Eles não têm essa observação, então a gente tem essa observação. Tem um livro de osteopatia que metade do livro ele não fala sobre osteopatia, ele fala do tratamento olho no olho. E eu falo muito isso para os pais: amamenta olhando o seu filho, sentindo, não é amamentar aqui no TikTok, né? Não pode falar o aplicativo vizinho, mas não é amamentar aqui no celular. Aproveita daquele momento. A sua hipófise precisa desse contato visual, seu filho também precisa desse contato visual. E muitas vezes eles não têm essa questão, assim, em termos de conhecimento, a gente conhece muita coisa no Brasil, mas a gente não tem muito, apesar de muito caloroso num churrasco, a gente não tem essa criação de vínculo desde cedo. Imagina, eu falo assim, às vezes eu conto para os pais que tem um livro das assustadoras histórias da medicina, que até os 2 anos de idade, eles não sedavam as crianças, eles não davam anestesia para fazer um procedimento. E hoje, uma das hipóteses da fibromialgia são essas crianças que passaram por esse excesso de estímulo doloroso antes de 2 anos de idade. Então,
esse contato também vai influenciar lá na frente, né? Adoro amamentar, principalmente a questão de olho no olho. Então, esse livro de osteopatia, tipo, do tratamento, você manipula do jeito que dá, mas mantém o olho no olho, mantém o contato com o bebê, se comunica com ele. E aí eu tento entrar nesse transe ali atendendo, conseguir entender a respiração, me comunicar ali de alguma forma com o bebê, e tem um contato visual ali no tratamento. Acho que isso é importante. Então, essas linguagens, até pegando o gancho aqui do doutor, assim, são muito mais importantes nesse primeiro momento. E aí, ensinando eles a reconhecer tudo isso, facilita muito o entendimento para uma segunda consulta. E aí, não, ele chora jogando a cabeça para trás. Opa, jogar a cabeça para trás é um indicativo. Não é o que vai me dar o diagnóstico de nada, mas é um indicativo de alguma coisa que a gente tem que ter alerta. Que no caso, possivelmente um refluxo, ou uma regurgitação, ou mamou em excesso, ou agora ele está conseguindo ter mais fome. Então, assim, vamos observar, vamos olhando, vamos entendendo. E essa linguagem e comunicação nesse início facilita muito. Mas as pessoas não prestam muita atenção, né? Estão sempre aqui, um arrasta para cima aqui, não tem essa conexão. E falando agora um pouquinho, a gente falou agora da linguagem, né? Vamos falar um pouquinho do sono. Quando isso pode se tornar um problema? Quando a gente deve orientar os pais a ficarem alerta na questão do sono? Acho que nesse caso também os dois conseguem responder. Eu sinto assim, quando realmente a criança em algum momento não consegue ter autorregulação de proteção do sono. Tudo começa, então, sempre com a questão da sensorialidade. E esse temperamento já do sono é uma coisa que a integração sensorial e a modulação sensorial vai mudando, mas o temperamento da criança, ele já existe desde recém-nascido. Então, quando a gente faz um protocolo de avaliação, que é o NBO, Newborn Observation Schedule, que você vê o temperamento dele, a proteção da luz, por exemplo. Enquanto você dá uma estimulação luminosa, e quanto que a criança responde. Tem crianças que respondem mais, tem crianças que respondem menos. Então, ela sabe proteger mais da luz ou não. Tem criança que, quando tem um estímulo auditivo, protege mais esse estímulo auditivo, quer dizer, tem mais dificuldade para acordar com o estímulo auditivo ou não. Isso vale não só para o bebê, mas para nós todos. Então, para minha esposa, quando abre uma frestinha, ela já acorda. Eu não, eu já tenho mais dificuldade para acordar com luminosidade. Todos nós temos um temperamento sensorial. Isso é importante a gente começar a falar do sono sem falar da sensorialidade, dessa característica muito particular de como a criança percebe esses estímulos. E a gente tem que começar por aí. Primeiro, na discriminação do temperamento da criança ao estímulo luminoso, visual, posicional, a questão de consegue ficar muito tempo deitado, se tem refluxo ou não, tem queimação ou não, se ela tem o tônus dela, se ela está mamando. Então, é uma coisa muito multifatorial. Ao ponto também dos condicionamentos. Quando a criança faz apenas a mãe dá o mamar. Eu estou entendendo, não é para deixar crianças chorando, mas às vezes a criança precisa superficializar, entender que está acordada e voltar a dormir sozinha. Esse é o objetivo que a gente quer. Eu preciso dar experiência para ela, conforto, e preciso estimulá-la que ela se autorregule para voltar a dormir. Tem crianças com 3 anos de idade, até agora, que mamam 2, 3 vezes à noite. E não é por fome, por aí já é um problema de condicionamento. Tudo começa sensorial e depois há um condicionamento de comportamento. Então, a primeira coisa é ver a sensorialidade. A segunda coisa, ver como dá a relação, novamente, da rotina, da corporalidade e dessa relação entre a mãe.
Tá me escutando? Tô, Será que ele caiu? Não, o Cláudio tá aí ainda, que eu não tá consigo aqui. ver. Tô aqui, tô Tem aqui, uma tô aqui. pergunta aqui, ó. Meu filho dorme, mas não tem um sono reparador. Está sempre de olheiras. O que pode ser? Pode ser que não Pode ser. esteja respirando bem à noite, pode ser que tenha alguma obstrução de via aérea, pode ser que faça poucas apneias ou muitas apneias, apneias centrais ou apneias periféricas, assim, por obstrutivas. Então, crianças que têm olheira, crianças que têm um sono, às vezes, agitado, pode traduzir não só apenas condições ali respiratórias naquele momento, mas também outras condições periféricas, e aí a gente volta para responder isso, a gente precisa conversar não só do sono, mas dos ritmos, e aí É, dos ritmos biológicos é isso que eu inteiros. ia falar. E a integração da sensorialidade e os condicionamentos. É. Uma das causas também pode ser o tipo da rotina que você tem com ele, porque ele precisa entender se esse quarto tá, se durante o dia esse quarto está claro. Não sei a idade do seu filho, né? Você podia até colocar aqui para a gente ver. Se esse quarto está claro durante o dia, né? Ele precisa entender no ciclo circadiano desse dia que existe dia, existe noite. E que esse dia, como o doutor falou, existe um ritmo. Se eu excito essa criança à noite ou dou alimento para essa criança muito tarde, né? Eu sei que as mamadas são um pouco diferentes, mas eu estou falando um pouquinho já de introdução alimentar. Isso também interfere no sono. Eu não vou dar um TOD para o meu filho à meia-noite, porque eu sei que ele não vai dormir. Você está dando uma bomba para ele ficar acordado. Então, óbvio que ele vai estar mais cansado, mais irritado. Tem a questão também de refluxo, a questão de, como é que chama? Adenóide? Não. Adenoide, adenoide, é. Enfim, pode ser várias coisas, até coração, né? Problemas cardíacos também, Sim, porque estou sem errada? dúvida. Até parasitose pode Sim, dar problemas de tosse noturna recorrente, por exemplo. sim. Eu costumo, e além de tudo que vocês falaram, eu costumo ver coisas mais simples também dos fatores ambientais do como é a casa. Isso. Muitas vezes falar, meu filho não dorme direito. Aí eu tento entender como que é o mecanismo. Aí um tá jogando videogame, gritando na sala, com tudo aceso, a mãe a milhão, computador trabalhando, né? Eu até explico assim, ó, bebê não produz melatonina. Você passa pela amamentação. Se você tá a 200 por hora, é isso que você vai passar pro seu filho. Exato. Eu até ensino um drink para as mães tomar. Eu falo assim, ó, faz um chá de camomila bem forte, deixa na geladeira. Quando você for amamentar, faz um drink ali, põe um gelinho, põe uma canelinha, um negocinho, e vai tomando, vai apagando as luzes, já vai fazendo aquela conexão, mostrando o seu ritmo cardíaco diminuindo para o seu filho, e aí sim ele vai acalmar. Uma das coisas que eu ia até comentar quando a gente falou da comunicação, a gente tem uma teoria que chama teoria polivagal, não vou me alongar muito sobre ela, mas uma dessas ramificações dessa teoria é uma ramificação do nervo que faz com que a gente reconheça fisionomia de paz, de medo, de pavor. A gente entra num ambiente e fala, nossa, aconteceu alguma coisa, tá todo mundo meio tenso. E aí, esse reconhecimento da mímica facial, o bebê já tem também, né? E aí, muitas vezes, ele acende um alerta. E aí, ele fica acordado, sabendo que algo está acontecendo. E muitas vezes não é nada realmente significativo, né? Então, por isso que eu falo, vai apagando as luzes, vai diminuindo o ambiente da casa, vai desacelerando, tenta ir fechando porta, janela, vai organizando, porque muitas vezes esse fator ambiental é que influencia muito mais do que as outras coisas. Até a questão da cólica noturna, a gente sabe que as bactérias respondem ao ciclo circadiano. O funcionamento do intestino responde ao ciclo circadiano. Se o bebê tem muita cólica à noite, é porque ele está fazendo uma inversão desse trabalho do ciclo circadiano também.
Então a Exatamente. gente vai ter um bebê que vai ter um menor desenvolvimento motor, que não está descansando, não está recuperando, por conta das questões ambientais, né? E detalhe, o pai acha Então, que é o profissional o problema, e na verdade não é. É um problema de saúde mesmo da criança, né, comportamental. Essa moça falou que é o filho tem 5 anos hoje, mas sempre foi assim desde bebê. Tem um sono bem agitado. A escola hoje pediu uma avaliação psiquiátrica para um possível TDAH, porque ele é bem agitado. sim, Me fala uma naturalmente, coisa, como ela muito, chama, Evelyn? Oi? Como ela chama? É que tá PF Saldanha. Não sei. Como foram os marcos do desenvolvimento? Ele teve marco de desenvolvimento muito acelerado ou teve marco de desenvolvimento mais devagar? É, Como foi esse padrão motor? Tudo isso influencia. Se ele é uma criança mais agitada, eu acho que vale uma consulta com o doutor aqui, que ele vai já. exatamente. Que agora é muito amplo, né? Mas vamos ver se dá para. a resposta sempre é olhar o temperamento sensório-motor, porque crianças TDAH sempre foram TDAH, ninguém é. Sim, as expressões e os comportamentos Torna. adaptativos se aparecem adaptativamente em determinadas idades. Mas isso é uma questão muito neurobiológica, é muito biológica. E não é biológica da cabeça, não é do cérebro. O TDAH não está no cérebro, está no corpo da pessoa, está no tônus, na tonicidade do cérebro e do corpo da criança. Então, como ela reage. Então, é muito importante ver a questão do ritmo, do tônus motor e sensorial e da equilibração, que são os comportamentos adaptativos. Mas eu queria falar uma coisa que o Fábio falou muito importante. Essas crianças que têm dificuldade de sono, ou ainda, independente se você tem uma criança com alguma propensão a ter uma desregulação, uma desadaptação noturna, por uma questão neurobiológica. Isso acontece agora. Se você toma corticoide, e já deve ter tomado pelo menos umas 4, 5 vezes no ano. Se você toma antialérgicos, e se você toma antibióticos, e se você vai todos os meses que ele faz, toda vez que ele faz febre, você leva no pronto-socorro, você vai sair com corticoide, você vai sair com antibiótico, e você vai sair com antialérgico. E isso altera o ritmo circadiano, cortisona é um hormônio do estresse, vai alterar o seu círculo, o seu estado de estresse da criança, isso vai alterar o sono. Muitos remédios de uso contínuo para alergia, aqueles inibidores de leucotrieno, aquele troço todo, altera, a criança ficou com comportamento TDAH agitados por uso de medicações. E os antibióticos destroem a flora intestinal, que fazem parte dessa regulação, como o Fábio estava falando. Então, tomar antibiótico, tomar corticoide, tomar... Então, primeira coisa para ver, o sono é o sintoma do iceberg, do complexo corporal e psíquico da criança, e comportamental condicionado. Então, Aquilo que eu falei, o sono incomoda. A falta do microbiota não. A falta do microbiota não. Exatamente. Então, o sono incomoda. Eu quero me livrar desse problema. Não quero tratar lá a falta do microbiota, entendeu? Eu vou falar agora complementar com o seguinte. Eu acho muito complicado a escola já pedir exame para TDAH, porque a gente tem que lembrar que o cérebro e o controle emocional, a regulação emocional, ainda mais que ele começou muito cedo a ter esse tipo de comportamento, muito precoce, a escola já deduziu que pode ser um TDAH. Estou errado? Não, eu acho que fala TDAH, assim, tudo, a gente tenta fazer um labeling, um adesivo de cada comportamento. Tem um comportamento mais hiperativo, aí já se dá um diagnóstico disfuncional de TDAH. Mas sim, provavelmente a criança está hiperativa. Provavelmente a escola está notando alguma diferença entre os pares,
ou dificuldades adaptativas. Isso a gente tem que sempre relevar. A história da mãe e a história da escola. Agora, se é de fato ou não TDAH, é uma construção, e às vezes essa construção não pode ser feita, como eu vejo, às vezes, dando o diagnóstico. Pronto, é o diagnóstico. Às vezes não tem jeito, a gente tem que escrever um diagnóstico para pedir um exame, tem que botar um nome de uma coisa. Mas, de fato, se é TDAH ou não, isso é uma construção de uma percepção multidisciplinar. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte, mesmo que a criança tenha essa idade e a escola desconfie, eu encaminharia para uma sessão psicomotora preventiva para ver se há resultado nesse comportamento antes de dar diagnóstico errado, né? Porque se a gente dá esse tempo para a criança, ela dá um tratamento preventivo, né? Que isso pode ser feito ao invés de já levar para sessões de terapia. Também tem que ver como que essa escola funciona, né? Como que é a rotina desse lar. Então tem que investigar muita coisa que a gente tem que ficar de olho. Se fizer, dentro de alguns meses, esse trabalho mais voltado e específico para a criança, ajustar a rotina dentro de casa e conversar com esses profissionais para também entender como a criança funciona. A gente falou isso logo, praticamente a live inteira. Qual é o temperamento desta criança? Então, será que a escola, ela está agitada na escola porque ela acaba as coisas antes, as tarefas antes? Ou será que ela não consegue se conectar ao que o professor está tentando passar também? Então, a gente tem que avaliar muitas coisas antes de fazer encaminhamento. Eu faria essa questão preventiva antes. Não sei se o senhor concorda, né? Não, pode, o Evelyn, por favor, somos colegas psicomotricistas, pode me chamar de Cláudio, o pessoal me chama de Claudinho, então pode me chamar de Claudinho também, que carinhosamente meus pacientes aqui é o consultório, eu tenho um consultório bacana, vou até buscar, é um consultório de rastreio, é muito bacana, então eles me chamam de tio Claudinho. Então, pode ficar à vontade, tá? Então, assim, eu sempre tenho, assim, uma premissa que, primeiro, é o espaço real. Então, a gente tem que, independente do nome do que quer que seja isso, a gente tem que trabalhar as ferramentas no espaço real que a gente tem de controle, como a gente pode estimular e fazer uma dieta ou um repertório de condutas que possam ser mais adaptadas para a criança ter um estímulo mais adequado. Agora, se a disfunção é gravíssima, realmente a gente precisa, às vezes, considerar realmente uma patologia precoce. Então, às vezes, eu vejo crianças muito precoces, com 3 anos de idade já, com uma desadaptação que realmente não é normal, né? É uma criança que não é só o menino Peralta, é uma criança realmente desadaptada. E a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque pode ocorrer, a gente já tem indícios dessa criança com TDAH? Pode. Mas antes disso, tem um processo inteiro para avaliar. Tem uma pergunta aqui. Qual a idade podemos fechar o diagnóstico com teste neuropsicológico? Claro que não, nunca. O teste neuropsicológico não fecha diagnóstico de TDAH. Teste neuropsicológico vê funções neuropsicológicas básicas, e o TDAH pode ter vários níveis executivos, e a execução não está no teste. O teste neuropsicológico, ele vê uma fração da execução da pessoa dentro de um período de 1 hora, que ele faz um teste ali, responde sim ou não. Então, a gente vê uma execução muito instrumental. E normalmente é no processo após o processo de alfabetização. Estou errada? Sempre após o processo de alfabetização, criança, naturalmente, a gente vai pedir neuropsicológico, crianças que já estão nessa fase, de 7 anos para mais, 6, 7 anos, 8 anos para mais. Mas isso faz parte do processo de entender a qualidade
das dificuldades dessa criança. Agora, para saber se uma pessoa é TDAH, a gente precisa saber se ela está esquecendo a borracha na sala de aula, se ela deixa a toalha no lugar certo, onde ela vai tomar banho, se ela consegue fazer as rotinas do dia a dia adequadamente, se ela responde aos comandos, ou se ela tem dificuldade de prosseguir um comando complexo de 2 ou 3 etapas. E tudo isso não se vê no teste neuropsicológico. No teste neuropsicológico, a gente vê qualidades neuropsicológicas que são muito importantes. Todos que têm essas características, realmente é fundamental fazer o exame neuropsicológico. Mas ele não é o que dá o diagnóstico sozinho. Agora, é claro, a neuropsicóloga talvez seja a principal ou um dos principais aliados no diagnóstico. Porque ela, fazendo o rastreio neuropsicológico, também vai ver se tem temperamento e essas questões que são maiores do que o próprio questionário. A questão também auditiva, né? Será que ele está entendendo, está processando aquilo que você está tentando falar? A performance da criança no espaço real é a performance da criança em casa, é a performance da criança na escola, é a performance da criança no carro, é a performance da criança na padaria. Tem o sinal da padaria, que eu sempre digo. Se a mãe não vai num restaurante ou numa padaria comer sentadinho numa mesa e ela não vai ao shopping porque a criança é muito agitada, é porque é muito agitado mesmo, que está fora do padrão comum. Então, a criança é capaz de sentar no cadeirão e ficar entretida num cadeirão, numa mesa de restaurante. Se a criança não consegue, doutor, eu não vou no shopping com meu filho, e essa criança realmente tem um comportamento muito desinibido, uma dificuldade de inibição psicocomportamental muito grave. Criança que não consegue tirar foto. Vai tirar foto da criança, ela não... Um menino de 3 anos de idade é normal, mas um menino de 8 anos, você pede para tirar foto, e ele não consegue tirar foto. Ei, senta aqui para tirar foto. E a criança não consegue tirar uma foto, fazer inibição durante 10 segundos, porque está muito desinibida. Então, essas são funções que não se veem no teste neuropsicológico, e sim na qualidade dos comportamentos adaptativos do dia. Eu tenho visto muito viés nos neuropsicológicos por aí, né? Sem dúvida. Eu vi alguns que, para mim, foram um pouco dados contraditórios, e aí eu fiquei questionando. Levei para uma amiga colega, e assim, eu não falei nada para ela, só entreguei. Falei, o que você acha disso daí? E os mesmos pontos que eu grifei, mas sem falar para ela que me chamava a atenção, ela comentou, mas o que está querendo dizer isso aqui? Então, assim, a gente tem que procurar também bons especialistas em avaliação, porque senão a criança pode ter diagnóstico errado. Mas, voltando para crianças de 0 a 3 anos, eu falei ontem na live que o comportamento colaborativo e esse controle da impulsividade, a gente já pode trabalhar com o nosso filho desde bebê. Sim. Colocando o sapato, ajudando a colocar a mesa, né? Com o bebê lá presente, no caso, se tiver a menos de 1 ano, o bebê presente no local e a mãe verbalizando, o pai verbalizando as ações daquele momento. Sim. E a partir do momento que a criança já consegue ter um domínio mais de movimento, liberdade de movimento, fazer com que ela jogue a sua fralda no lixo, fazer com que ela coloque seu sapato no lugar, guarde os seus brinquedos, né? Sente à mesa. Então, assim, o comportamento dos pais também, nessa questão, vai influenciar diretamente no comportamento dos filhos. Lembrando que essa impulsividade da criança é normal, principalmente nos 3 primeiros anos. Mas ela é trabalhada no decorrer do crescimento dessa criança, para justamente
quando chegar no processo de escolarização, essa criança ser capaz de sentar, de ouvir, de se ater, de envolver e corresponder. Então, isso é que eu faço todo esse trabalho precoce, igual a você, Cláudio, isso é integrativa. Então, ela não vai lá só para aprender a se movimentar, a regular a postura, ela vai lá para aprender a ser, vai lá para aprender a lidar também com a sua personalidade. E os pais, nesse sentido, vão lá para entender a personalidade deste filho também. Porque o pai não vai conseguir mudar já essa personalidade logo de cara, né? A criança é um ser que pensa e que sente. Então, você vai modular essa criança de acordo com o temperamento que ela tem. Porque se o pai não aceita que o filho é agitado, né? E fica incomodado, irritado, e já rejeita esse convívio social com a criança, como é que você vai querer que ela se aceite também nesses ambientes sociais? Então, olha o bololô que forma o comportamento errôneo dos pais também. É sempre um comportamento protetivo. A criança tem dificuldade de botar o pé na areia e ele não leva mais na areia. Tem dificuldade de fazer uma interação em um ambiente onde a criança fica muito agitada, e ele não leva mais lá. Aí ele vai se escondendo. Aí, ao invés da gente tentar dessensibilizar o problema e estimular a adaptação no ponto de performance que a criança precisa, muitas vezes a gente não o ajuda a se desenvolver e protege ou diminui a estimulação adaptativa. Né? E não aceitar um filho como ele é matar ele na vida adulta. Eu aprendi isso num curso. Se você não aceita o seu filho do jeito que ele é, você vai matar ele na vida adulta. Vai ser um adulto inseguro, vai ser um adulto dependente, vai ser um adulto que não vai saber se frustrar, vai ser um adulto que não vai aceitar esse próprio temperamento dele, ou de fragilidade, ou de excitabilidade. Então, a gente tem que realmente entender como o filho funciona, como o Cláudio falou, né, desde o começo, o Fábio também colocou muito bem, e para que a gente não tenha diagnósticos errados. E o Marcos falou também aqui que desde a pandemia, muitas pessoas estão dando diagnóstico de TDAH errado, e aumento de ansiedade por causa do uso de telas. Então, isso também é correlacionado, né? Então, saiu até um artigo falando até sobre autismo virtual, né? E isso ocorre mesmo, né? Por falta de estimulação, de alguma maneira, assim, ou pela dificuldade de autorregulação, e com cada vez mais a gente introduzindo um heterorregulador, um regulador que não é um regulador da criança, mas um instrumento que a faz regular, você está fazendo igual uma chupeta para a criança parar de chorar. Você está fazendo igual aquele excesso do peito à noite para a criança aprender, ao invés dela conseguir esperar um pouquinho para ver se ela consegue se acalmar sozinha. Eu não dou oportunidade à criança, e já dou a mamada, e vou eu vou condicionando adaptações através de instrumentos heterólogos e não de autorregulação, que é o que a gente quer que a criança tenha, né? Autorregulação. E para isso, para ter autorregulação, ela precisa ter um certo deslocamento independente. E uma regulação independente, a gente precisa organizar e botar ela dentro de uma performance adequada, né? No dia a dia. Exatamente. Né? Independente. Exatamente. Independente. Criança criança tem que ficar brincando livre. A criança tem que correr. Eu vejo a criança começando a correr, a mãe, para de correr. Não, a criança tem que pular. A criança tem que cair. A criança tem que rolar no chão. Ela precisa rolar e ralar o joelho. Não recomendo, assim como uma prescrição médica, mas por uma prescrição de experiência de vida, ela precisa ralar o joelho.
É, principalmente, né, o rolar é importante por causa das lateralizações, né? São as primeiras movimentações com lateralidade, né? Bom, falando agora sobre a questão motora, né? Quais são os principais alertas? O Fábio também consegue trabalhar a questão motora na osteopatia, né? Porque ela também auxilia nessa questão da melhora da postura, né? Para evitar também dissimetrias. É isso, Fábio? A gente vai trabalhar orientando para evitar essas assimetrias, questão de torcicolo congênito, de como posiciona, de como não posiciona, como isso pode funcionar. A gente não trabalha propriamente dito as questões posturais, né? Isso já é o trabalho, acho que, da psicomotricidade, né? Ou um ramo da fisioterapia também que trabalha nesse segmento. A osteopatia não faz esse acompanhamento, mas a gente vai orientando para que os pais fiquem de olho nesse posicionamento, nessa liberdade, tirar do carrinho, de não pôr, né, não virar charutinho, que nem era antigamente. Que antigamente era isso, você prendia o bebê e depois tinha que pôr no judô para aprender a cair, né? Verdade. Pouco estímulo. O que eu vejo é uma certa primeiro sinal, assim, às vezes, ou da criança que é autista ou que tem alguma desintegração sensorial, às vezes é hipotonia. A hipotonia é um sinal de alerta. A criança que responde lentamente, a criança que baba muito, a criança que come e fica com o alimento parado na boca, criança que engasga, criança que bate a cabeça, que é meio desatenta, criança que não transiciona o olhar mediante a um estímulo que ela precisaria seguir o estímulo, ela tem dificuldade de seguir. Às vezes é uma baixa responsividade. Esse é um sinal, às vezes, mais importante do que essa criança muito agitada. Ao contrário, a criança que é muito agitada, ela na corporalidade dela, ela não tem freio. Ela é super agitada, mas a corporalidade dela é boa. Pode ser que ela erre tendendo para o outro lado. Por isso que a grande questão é o equilíbrio dessa regulação e essa desmedida para hipertonia ou essa desmedida para hipotonia, né? Que seriam, esse é o Hoje à tarde eu e a Evelyn, a gente estava até conversando de uma reportagem que saiu, acho que ela ia falar disso, né? Que foi muito o que você falou. Eu pensei mesmo. E que, assim, os atletas da Olimpíada, a maioria é neurodivergente. Por conta de vários fatores, acredito eu, dessa agitação e esse excesso de repertório motor, por uma questão do hiperfoco, acho que acredito eu que diversas outras coisas. Mas é o que até eu falei hoje, a gente está matando esses gênios. A gente está podando, não surge mais um Renato Russo, não tem mais nenhum cara que é super atletas, um Michael Phelps, um Gustavo Borges. A gente está matando esses caras, né? A Rebeca Andrade saiu até na Vogue a reportagem da mãe dela falando: com 4 meses para 5 meses ela engatinhou, com 8 meses andava com apoio e com 10 meses ela andou sem apoio. Isso é neurodivergente, né? Isso é saudável também, né? Mas a gente está podando, né, essas crianças. Mas eu acho saudável também acontecer se partir da criança e não forçado pelo adulto. Sim. É a criança, né? Pode continuar. Então, assim, a gente tem que ficar de olho porque existe um alerta por conta da falta da regulação no ambiente escolar, mas a gente tem uma criança que tem desenvolvimento para diversas outras coisas. Talvez nunca ela consiga sentar e fazer um cálculo estrutural numa aula de engenharia, mas talvez ela seja um ótimo psicomotricista, né? Que vai trabalhar desenvolvimento, ou um médico que tem bastante coisa, que é mais ativo. Uma pessoa que fica ali no plantão 12 horas, ela não pode ser uma pessoa muito apática, porque senão ela não vai. Então, a gente acaba mobilizando os nossos
parâmetros e podando esse desenvolvimento, muitas vezes por conta da escola, né? Ah, ele tá me dando trabalho, vamos dar uma medicadinha nele aí que tá difícil de suportar ele aqui na escola. Exatamente. Às vezes é como a gente estava falando, né? Bebês, se você vai ter uma escola com bebês, né? Hoje em dia, eu estou vendo escolas cortarem bebês abaixo de 1 ano, né? O que eu acho uma pena. E justamente dá muito trabalho esses cuidados com bebês muito pequenininhos. Então, geralmente a escola não tem muito investimento em mais funcionários para lidar com essa quantidade de bebês. E o que, por lei, é instituído é muito pouco que um profissional dá conta, mesmo quando a criança já anda. Se você tem uma sala, principalmente em rede pública, que você tem umas 30 crianças de 1 ano, 1 ano e meio, como é que 2 ou 3 profissionais vão dar conta de tudo isso? É inviável. Então, eu sempre disse que grande parte da saúde mental desses profissionais é por conta da qualidade também que é oferecida a esses profissionais para trabalhar, né? Mas agora, falando de comportamento, eu acho que a grande maioria aqui vai ter interesse em ouvir, né? Quando nós devemos entrar em alerta com a questão comportamental, e depois o Fábio responde, se na osteopatia ele já consegue identificar alguma dessas questões ou não, lá já falando de pequenininho também, ou até nos casos que você comentou de crianças mais velhas que você atendeu. Acho que o meu é mais curto, acho que o Claudinho vai se alongar um pouco mais nisso. Né? A gente tem algumas correlações que a gente consegue fazer em questões de oralidade. A gente tem um músculo que sai da língua e vem para o temporal, e chama estilo temporal, e essa questão dessa falta de mobilidade e motricidade da boca pode influenciar no comportamento. A gente sabe que tem essa influência em termos até por conta da posição no crânio do temporal, da função esferobasilar, né, que é o que controla todas as glândulas dentro da cabeça. A gente pode ter um comportamento um pouco mais irritadiço por conta disso. A gente trata, mas não é o foco principal da osteopatia, né? A gente sabe que tem uma repercussão sistêmica, mas não é o nosso foco principal. A gente atende, mas nunca chega no consultório e fala assim, eu trouxe meu filho porque ele é muito irritado. Não é algo comum de acontecer. Eu acho que a gente tem que usar um sentido assim muito intuitivo. Então a mãe normalmente é a primeira pessoa a identificar algum sinal de que algo não está indo bem. Então, quando se preocupar, quando você tiver dificuldades no dia a dia, quando você perceber diferenças entre a sua criança e as outras crianças, naturalmente eu estou falando isso, quando os marcos do desenvolvimento não estejam adequados. Quem é que vê marcos do desenvolvimento? Os pediatras. Agora, mais do que os pediatras, o pai e a mãe têm o dever, está na carteirinha de vacinação. Homem, é só olhar. Não pode ficar terceirizando para os outros dizerem se o filho está normal ou não. Você que tem que ver. Você que está com ele à noite. Se seu filho acorda 5 vezes à noite para mamar, é normal? E uma pessoa, um adulto, não é possível. Um recém-nascido, sim. Mas mesmo um recém-nascido tem uma ritmicidade fisiológica para a mãe sobreviver. Quando a mãe está desesperadamente, e isso ela percebe, fala, não pode ser normal. Eu não estou conseguindo dormir 1 minuto. Esse menino não dorme 1 minuto à noite. É alguma coisa errada. Então, é quando o sentimento da mãe percebe algo que não está adaptado, quando está desequilibrado, ou para mais,
para hipertônico ou para hipotônico. Quando os ritmos estão alterados e quando a tonicidade, essa intensidade está alterada, é quando tem os primeiros feelings de quando procurar ajuda. O difícil, às vezes, é encontrar as pessoas que acolham esses sinais, porque normalmente as consultas, e aí eu digo, não é culpa do médico, é porque hoje a medicina virou uma medicina de pronto atendimento, e no pronto atendimento, em consultas de 10, 15 minutos, é impossível saber que lado da cama a criança está dormindo, se eu não perguntar, e se eu não tiver interesse em saber essa rotina. Então, eu acho que os pediatras tinham que acolher, e todos nós, profissionais que trabalhamos com crianças pequenas, a gente ter sempre esse olhar. Os terapeutas normalmente têm olhar mais global, e eles, então, talvez sejam os principais aliados na identificação precoce de sinais de alerta. Claudinho, acho que Gente, eu também vou falar uma coisa, conseguir vou fazer um jabá. a questão de hereditariedade, né? Como eram os pais, como que os pais eram enquanto criança. Ah, meu bebê não dorme, meu marido também não dormia, né? O pai também não dormia. Então, assim, existe uma hereditariedade, algo que pode, né, passar também. Mas tudo que foge muito de um padrão do comum e tá te incomodando, você precisa buscar ajuda. Sempre Fábio, buscar ajuda. tem uma pergunta aqui para você. A osteopatia, a Patrícia que perguntou, a osteopatia pode ser utilizada na síndrome do respirador bucal? Pode, mas assim, a gente vai trabalhar mobilidade dos ossos da face, a gente vai trabalhar o tônus orofacial, a gente vai trabalhar o que a osteopatia faz. Ela trabalha a mobilidade e fluidez do corpo, ela dá liberdade para o corpo fluir, né? Eu costumo brincar com isso assim, eu vou e tiro as barreiras para a cabeça e para o bebê desenvolver. Então pode ser que ajude, se for algo ligado a isso. Se for uma questão que é mais para otorrinolaringologia, e já a osteopatia talvez não consiga ajudar. Depende muito do que é o fator. Seria legal uma consulta e uma avaliação para a gente entender realmente o que pode estar acontecendo. E eu ia Eu acredito que se a gente tivesse um serviço de osteopatia para todas as crianças com doença respiratória, só pelo fato da mobilidade, da posição da cabeça, Drenagem, né? a drenagem, tudo isso certamente facilitaria ou potencializaria Facilitaria. a própria percepção, a própria regulação, a própria tonicidade da criança. Eu acredito que isso pode ser um benéfico, né? Sem dúvida. Exatamente. Vamos fazer um resumão? O que vocês acharam mais importante frisar agora? De tudo que a gente falou. Eu acho que o mais importante é escolher os caminhos que a gente quer dar para a saúde de nossos filhos. Ou a gente olha o espaço real, o espaço corporal, o espaço relacional, entendendo as formas de tem muito manuseio de espaço real e muito pouco remédio. Essa talvez seja a grande questão. Um olhar sentinelo, que eu digo. Sentinelo é um neologismo que a gente propôs fazer um rastreio, né? De sinais de alerta. Agora, o espaço real, a corporalidade, talvez seja observar a corporalidade, estimular a corporalidade, talvez seja o principal fator de estimulação para a saúde, mais do que tratar doenças com remédios. Né? Essa primeira infância, até 3 anos, com certeza. Eu li um livro de um osteopata, porque na Europa eles são assim, né? Eles não tomam remédio nem a porrete na Europa. Tem um livro de um osteopata espanhol, ele chama Davi Ponce.
E ele escreveu um livro sobre osteopatia e o livro chama Mais Amor e Menos Ibuprofeno. Mas Então, Muito bom. é muito legal porque é isso, ele escuta, ele entende, ele vê o ambiente, ele é um osteopata que ele acabou se especializando, né? Porque criaram filas e filas no consultório dele de pessoas com enxaqueca. Então ele era um tratador de enxaqueca. E a osteopatia não tem muito isso, assim, eu só trato tal coisa. Você trata tudo, porque você trata de uma forma global, né? Então Sim. é muito isso que o Claudinho falou. Acho que se conecte com seus filhos, entende, observa, tenta fazer essa conexão. No caso, falando da osteopatia propriamente dita, nos primeiros sinais de que não mão é de um lado, que a orelha é diferente de um lado do outro, de que ele só vira a cabecinha para um lado mais do que para o outro, o quanto antes a gente intervir, porque muitas vezes uma sessão resolve. É verdade. Não, vamos falar assim, olha o quanto você economiza em uma sessão você resolve. Às vezes não, são 10. Às vezes precisa de capacete, que custa 10 mil reais. A gente pega uma assimetria craniana que ficou lá e se fixou só com capacete, não tem muito que a gente fazer. Então, assim, busque ajuda o quanto antes, entenda e observe seu filho, se conecte. E eu acho que de tudo que a gente falou, um monte de coisa legal. Nesse final, acho que é isso, assim, se conecta, busca ajuda e tenta observar. Tudo é observacional, né? A gente tinha muitos estudos antigamente sobre a Lua, o Sol e não sei o que, o relógio, né? Era observacional, era tudo observacional. Hoje a gente não tem 10 minutos para observar nada. Então, É. observe, né? Para e observa. Acho que isso é o que precisa fazer também. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, inclusive até pelas perguntas que tiveram, a reflexão que fica se a gente hoje não dei muito expansividade para crianças mais velhas, porque o foco da live hoje era para crianças até 3 anos de idade. Então, tem muita coisa nessa faixa etária que é primordial desenvolver para que ela não sofra em outras fases. E uma delas foi exatamente a questão desse pré-diagnóstico com uma criança tão nova, né? Claro que pode existir já uma característica dessa questão muito pequenininha? Pode, mas cuidado, avalie todo o entorno primeiro, antes de um diagnóstico. E diagnóstico não quer dizer condenação. A gente vê muito TDAH se condenando porque se não se enquadra na sociedade, muito OTEA com preconceito também, hoje está sendo mais aceito até por conta do que a mídia está colocando aí, né? Mas não são essas pessoas que têm que se enquadrar. Eu acho que também o que são típicos também tem que entender e se enquadrar ao diverso, né? E eu sempre friso isso. Somos seres diversos, né? E normal ninguém é, porque até os típicos têm grandes problemas emocionais. Então, normal ninguém é nesse mundo. E se fosse normal, nem encarnava aqui na Terra, né? Já ficava lá no outro planeta e tá tudo certo. Dentro Então, do espectro da neurodivergência existem várias coisas. A gente tem o TOD, tem altas habilidades de superdotação, tem transtorno, tem um monte de coisa. Quanto mais precocemente você souber as suas características, mais libertador isso vai ser. Mas ao mesmo tempo, não é para você se fechar na sua caixinha e falar, né, tipo, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Então, exatamente. Porque graças a Deus hoje temos possibilidades desse diagnóstico, né? A ciência está aí, o conhecimento está aí, a neurociência também está dando muito respaldo, né, nesse processo todo. Então, hoje todos os profissionais estão aparecendo mais, a ciência está aparecendo mais por trás, ninguém está mais no vácuo, né, de informação.
Só que a gente tem que pontuar todas essas questões antes de dar um diagnóstico. E lembrando que a família é o primeiro contato social dessa criança. Segundo, é o que ela vai experimentar daquilo que ela viveu lá dentro do lar. Um lar saudável, um ambiente saudável, para que ela receba estímulo adequado, com interações saudáveis deste pai e desta mãe, né? Isso implica sentar, olhar, interagir, que o Dr. Cláudio falou também a sessão inteira, né? Desenvolver essa comunicação pontual, ter interesse, né? Você não suporta brincar? Tem alguma questão com brincadeira? Qual é o ponto de conexão com essa criança? Para você acompanhar o desenvolvimento dela. Qual é o desafio que você pode dar para ela, motor, né? Que ela pode corresponder e você dá boas risadas junto com ela. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Tem tanta coisa que antecede diagnósticos. E sempre a prevenção é o melhor caminho do sucesso dentro de um convívio familiar e também dentro do processo de escolarização. Um sistema estressado não se fortalece, exatamente isso, muito pelo contrário. Os casos de separação maior que ocorrem nas famílias é através do nascimento de um filho. E também comentei ontem, se você não alinha com o seu parceiro a forma como vai educar essa criança, com você vindo junto com essa questão de opiniões diferentes entre o casal na hora de educar, isso vai virar um ponto de conflito e um provável questão para separação. Então, alinhem isto também, né? Se um está educando, o outro não vai lá e deseduca, mantém o que o outro cônjuge diz, né? Ensina, para que a criança não fique perdida. E aí ela acaba tendendo a um lado ou não escolhendo nenhum, e aí ela se desorganiza inteirinha emocionalmente também, né? Agora, vocês querem deixar mais algumas considerações para finalizar? E aí eu vou dar só uns recadinhos. Eu queria agradecer você por ter tido a iniciativa de fazer o book, de chamar um grupo de pessoas para ajudar ou para compartilhar isso. Eu sou aficionado pela psicomotricidade, pela corporalidade, eu aprendi isso com os psicomotricistas e fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu montei um time muito forte, eu montei um time muito consciente, né? Tanto falando da saúde da mulher, quanto também dos bebês, porque uma mãe saudável também, consequentemente, os filhos serão saudáveis, né? E que se não for lá na adolescência, na vida adulta, pelo menos vai ser consciente de que do que ela fez é possível, né? Salvo também mães solo, que aí tem um pouco mais de dificuldade. Mas a ideia mesmo é esse acolhimento, grandes profissionais, temos grandes trabalhos, né? Grandes orientações e conforto para famílias, porque hoje realmente o mundo carece de informação consistente e verdadeira, né? Porque tem muito achismo por aí e poucos vão pela ciência, pelo racional, né? O que é? Tá, e que mais? Qual é o substrato? Da onde vem isso? Então, aprender a questionar é importante, e é isso que eu quis, é essa falta que eu senti nesses 18 anos que eu vivi dentro de uma escola, né? Muita sublimação de muita coisa e não pode. Porque não é a escola que vai sofrer, não é o pai e a mãe que vai sofrer diretamente, sofre indiretamente, mas é a criança que vai sofrer por um bom tempo na vida. Então, que a gente possa prevenir e não remediar. Então, quer falar alguma coisa, Fábio? Eu gostaria de agradecer também, sou entusiasta do movimento, sou fisioterapeuta, sou esportista, todo mundo que me acompanha sabe, sou faixa preta de jiu-jitsu, corro, faço um monte de coisa, eu acho que a vida é esse movimento. A osteopatia também é o movimento, né? As leis da osteopatia também vêm do movimento, do livre fluxo sanguíneo, de umas frases do Dr. Steele, que é o criador da osteopatia, que para o mar
existir, os rios têm que fluir, né? Opa! Então, o corpo é mais ou menos assim. Então, é isso, agradecer, dizer que pô, sou muito honrado de participar dessa live, desse e-book, e estou à disposição, quem for me seguir lá no Instagram e quiser me mandar uma direct, estou à disposição, e obrigado. É isso, gente, assim, vocês vão ver muito a gente por aí ainda. Eu espero contar com todos ainda, porque eu ainda não expliquei completamente todo o projeto que me veio na cabeça desde segunda-feira. Então, ninguém sabe ainda, eu vou ainda conversar com cada um, mas a ideia é isso, trazer conhecimento para vocês, fazendo lives. Talvez não será aqui no Instagram as próximas, mas a gente vai testar também se funciona numa outra plataforma. É importante isso. E hoje encerram-se 4 lives falando sobre do ventre aos primeiros passos. É o caminho, né? É o caminho que envolve este bebê até os 3 anos de idade, que é essa conexão com a mãe, né? Principalmente, porque a gente sabe que a primeira infância, o maior elo de ligação é o materno. Não que o homem não seja importante, ele é, mas ele é o elo de desvínculo dessa mãe com este bebê, para que ela volte a se reconhecer enquanto mulher. Então, o homem tem a importância nesse processo, mas é na segunda infância onde ele vai atuar de forma direta, porque é a hora que a criança aprende a lidar com o mundo, com o externo, e é o homem que é o papel do pai caber ensinar o filho a lidar com essas questões do mundo, falando de limites, né? A mãe é o elo emocional e o pai é o elo de limites. E depois, na adolescência, é aí o que ele elaborou dentro do afeto que viveu essa construção materna, dos limites impostos pelo pai, né? Não estou falando que a mãe não dá limites, também dá, mas é o pai. E aí ele vai levar para o mundo a conclusão que ele chegou dos dois lados, e aí o seu papel já acabou, porque é a escolha dele, claro que respaldada pelos pais. Então, o início é do ventre aos primeiros passos. Então, o e-book vai estar no grupo amanhã. Então, quem quiser adquirir, saber como funciona, tem que estar lá no grupo do ventre aos primeiros passos, porque eu vou passar todos os dados por lá, né? E como vai funcionar e o que vai ocorrer também para participar dessas aulas. Então, se você tem interesse em aprender, chame pessoas que estejam abertas a aprender, né, a prevenir, né, e não remediar, como eu disse. E tem um presente desse e-book, porque um dos capítulos eu falo sobre o toque, que o Cláudio falou bastante também, né, o tocar, o sentir. Então, um dos pontos de conexão que eu criei é um capítulo falando só sobre isso, essa questão do vínculo através do toque, que para nós psicomotricistas é o fundamento do trabalho, é o diálogo tônico, né? É a construção do toque, do vínculo, do sentir, do envolver. E eu criei um álbum de recordação, onde você vai colocar lá as suas memórias através de fotos e descrever como se fosse um diário. Eu acho muito rico, porque enquanto eu fui fazendo este álbum, é uma sensibilização para esta mãe, para que ela sinta e se envolva nesse processo do ato de tocar. Então, eu acho muito válido vocês, quem quiser adquirir, né, experimentar essa experiência, porque tenho certeza que você já vai ter um bom parâmetro para mamães de primeira viagem, né? E por que não mamães também que já passaram por isso e querem retomar isso daí? Eu acho importante também se reconectar essa questão emocional, a experimentar isso, e vai ver o quanto você vai se reconhecer, o quanto você vai se conectar com o teu feminino. Então, é isso. O link eu vou deixar amanhã aqui no Story, para entrar lá no grupo. E, se eu não me engano, hoje eu já deixei no Story para entrar lá no grupo, quem quiser. Mas lá no grupo vai estar amanhã.
tá bom? Eu agradeço imensamente as perguntas. Pera, só tem mais uma pergunta aqui. Ah, ela está agradecendo. Ah, eu que agradeço. Adorei as perguntas, adorei as interações. E é isso. Quanto mais interações, mais motivado também estamos, né? Porque é para vocês que a gente está fazendo isso. E eu espero ver vocês na próxima. E agradeço também a presença de todos, do Cláudio, que sempre tem uma vida muito corrida. É difícil de falar, mas às vezes a gente consegue um espacinho no dia. O Fábio também é bastante concorrido, né, Fábio? A gente sabe. E a gente consegue falar bastante. Então, a gente se vê na próxima. Vocês vão ter mais notícias por aí. Um beijo para todo mundo e boa noite. Beijo, viu? Um abraço, Fábio. Abraço. Legal, legal encontrar. Prazerzão. Legal, cara. Prazer. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.